Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Com o professor Vinícius. Sem enrolação, vamos aqui ver o que essa questão de hoje está nos pedindo, tá bom? Determine o valor de x na figura abaixo. Então ele nos deu essa figura e quer que a gente descubra dentro dela, pessoal, quem é esse valor de x aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente vai resolver uma questão, né, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, o que a questão pede. Nesse caso, tá óbvio, ela quer que a gente descubra e determine o valor de x, tá bom? E o segundo passo é a gente compreender o que a questão ela nos fornece para, a partir daí, a gente saber o que vai poder utilizar, tá bom? Se você for olhar para essa figura, o que você vai perceber? Que essa figura aqui, ela se refere a um bloco retangular ou a um paralelepípedo, tá bom? Observe que nessa figura aqui, ó, ela já fornece para nós uma medida provisória para o comprimento. Ela nos dá uma medida para a largura e ao mesmo tempo nos fornece uma medida para a sua altura. Vinícius, com essas três informações, eu poderia calcular o volume? Poderia, só que nesse caso aqui, ó, como eu não sei o valor de x, o volume nesse caso eu fico impossibilitado de fazer nesse momento, beleza? Só que se você for analisar bem, ó, a medida do volume desse paralelepípedo, ela já forneceu, pessoal. E o que é que acontece? Vamos lá, quando a gente vai calcular o volume de um paralelepípedo como esse, qual seria a fórmula? A fórmula seria volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Uma coisa importante, pessoal, essa fórmula aqui, ela possibilita que a gente calcule o volume, tá certo? Só que se você for interpretar ela direitinho, você vai perceber que nela, ó, existem 4 variáveis, tá bom? Então, desse modo, a gente conclui que ela não serve apenas para calcular o volume. Ela pode ser usada para calcular o comprimento, ela pode ser utilizada para calcular a largura e também pode ser utilizada para calcular a altura. Se você for analisar essa questão aqui, por exemplo, de modo geral, o que é que nós temos? Nós temos, ó, que o comprimento é x mais 1, ou seja, é onde está o que eu quero calcular, que é o valor de x. A largura é 2 metros, aqui é metro, tá? A largura é 2 metros. A altura é igual a 4 metros. E o volume que a questão está fornecendo é igual a 40 metros cúbicos. Então observe que eu tenho um valor para cada variável. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores ali na minha fórmula. Então quem eu teria? Volume é igual a 40, igual a comprimento é quem eu quero calcular, ó, x mais 1, é onde está o valor que eu quero calcular, o x, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 4. Pronto. Nesse caso eu vou ter uma equação do primeiro grau, basta eu fazer o que com essa equação? Basta eu resolver, tá bom? Simplificando aqui logo, ó, 2 vezes 4, eu terei quem? Eu terei x mais 1 vezes 8. Vinícius, eu posso resolver aqui logo? Posso, pessoal. Lembre-se que a multiplicação ela é comutativa, então a ordem aí ela não vai alterar muita coisa, tá bom? Por que eu multipliquei aqui agora? Porque esse 8 agora ele está multiplicando tudo que tem nesse parênteses. Nesse caso, a gente aplica aqui agora, ó, a propriedade distributiva, ou seja, esse 8 vai multiplicar os dois elementos que tem ali dentro. Vai multiplicar o x, deixa eu ajeitar esse x aqui. Vai multiplicar o x e vai multiplicar o 1. E aqui nós teríamos quem? 8 vezes x, 8x, mais 8 vezes 1, 8. Para finalizar essa equação, 8 é positivo, eu vou trazer ele para o outro lado, negativo. Então 40 menos 8, eu resolvendo aqui, ó, vai dar igual a 32. 8 está multiplicando, trago o 8 para o outro lado, dividindo. Opa, deixa eu ajeitar esse x aqui que ele ficou estranho. Melhorou. 32 dividido para 8. Então a gente chega à conclusão aqui que x é igual a 4. Ou seja, x é igual a 4 metros. E é isso. Dessa forma descobrimos o valor de x. Era a única coisa que a questão pedia. Questão resolvida. Perceba que uma questão dessa, pessoal, ela é muito simples. Mas para você chegar ao resultado, calma. Olha o que a questão pede, olha o que a questão fornece e assim você vai conseguir, ó, facilmente chegar ao resultado, tá bom? E é isso. Vou pedir para quem chegou até aqui, dá aquele like na confiança que eu te ajudei a
a entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Vou pedir para você também se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a fazer com que esses vídeos que eu estou gravando cheguem a mais pessoas que podem ter um pouco de dificuldade e talvez consiga entender o que eu estou falando, tá bom? E compartilha para o seu amigo, compartilha porque além de estar me ajudando, você também vai estar ajudando outras pessoas que podem ter dificuldade nesse assunto a entender de forma mais fácil, tá bom? Então é isso, valeu, até a próxima, tá aí, questão facinha para vocês, foi boa!